Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Aqui, o nosso foco é o estado do Rio de Janeiro. Todo domingo de manhã tem programa novo, com reapresentação depois do Canal Livre. Ou você pode assistir a qualquer hora no nosso canal do YouTube, Band Rio. Não se esqueça de curtir. A gente não quer só comida. Nunca a frase dos Titãs foi tão atual, né? No isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, a cultura também salvou vidas. Vamos falar hoje sobre esse item essencial. Com Gente do Rio em dose dupla. Temos 2 entrevistados hoje. O Rio é o berço da produção do cinema nacional, do teatro do oprimido, do circo, da bossa nova, do carnaval de rua, do jeito carioca, de uma roda de samba em cada esquina. Aqui, a cultura é popular, plural e democrática. Mas com a pandemia, mais da metade das pessoas que trabalham com cultura não conseguiu ganhar dinheiro. Como a cultura sobreviveu a essa tempestade? Como o setor está retomando as atividades agora? Hoje o nosso papo é sobre essas e muitas outras questões culturais, com o cantor, compositor e produtor cultural Moacir Luz e com o produtor cultural, diretor do Circo Crescer e Viver e ex-secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, Júnior Perim. Seja bem-vindo, Moacir Luz, ao nosso programa. Mônica. Muito bem-vindo também, Júnior Perim, os dois cheios de predicados, cheios de atividades, cheios de criatividades, né? Que é o que importa no momento. Você estava falando de pandemia, esse 1 ano e meio sem trabalhar foi duro, né? Porque a gente trabalha com gente, né? E não pode aglomerar, não pode ter, cortam ela da ligação, né? E fizemos muitas lives que eu considero que para muita gente foi a salvação da lavoura, o cara em casa sozinho, vinha a gente tocar para eles, né? Só que do nosso lado, o vazio continuava, porque não tinha um aplauso, não tinha um bicho, né? Não é fácil, não. A parte sentimental para o artista foi muito sofrida também. O calor humano, né? Como os professores também reclamaram muito, porque nas aulas virtuais, muitos alunos sequer abriram as câmeras, né? Abriam as câmeras. Então, era assim, uma solidão. O músico também deve ter sentido da mesma forma, né? Você vê assim, por exemplo, eu sou roda de samba. Eu sou compositor, que também faço samba. Então, uma roda de samba, você vai cantar e o público vai cantar com você, né? Você não precisa nem descansar tanto, mas nessa hora você faz uma live, trabalhou mais do que se estivesse numa roda de samba com 4.000 pessoas, né? A dificuldade dessas lives, dessas apresentações virtuais, foi monetizar. Como ganhar dinheiro com isso? Porque ninguém estava preparado, né? A gente vê uma realidade diferente no circo. O circo não é muito enquadrável nesse sistema de live, né? Uma atividade de risco, uma atividade de saltos, uma atividade acrobática. A gente não levou isso para o ambiente virtual. O que a gente fez, a primeira preocupação no início da pandemia foi nos preocupar com a preservação dos 23 postos de trabalho regulares que a gente tem no Circo Crescer e Viver e usar essa força e essa mão de obra no desenvolvimento de uma ação com foco em mitigar os impactos sociais da pandemia sobre os nossos vizinhos ali na Cidade Nova, no Estácio, no Catumbi, no Complexo do São Carlos. Então, assim, o Circo Crescer e Viver, desde março, quando foi decretada a pandemia, até os dias atuais, tem assistido com transferência de renda direta de recursos privados captados no mercado para famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social do seu entorno imediato. Então, a gente colocou a nossa capacidade de mobilizar recursos, a nossa infraestrutura como equipamento cultural. Vocês é que captaram, que recolheram esses recursos para repassar para as famílias? Sim, a gente se lançou o desafio de trabalhar e abraçar em alguma medida a comunidade. Eram os patrocinadores do circo Parte ou não? dos patrocinadores do circo e parte de recursos que começaram a aparecer da iniciativa privada, sobretudo, para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade naquele momento. Então, assim, isso foi um problema para nós, porque parte do nosso fundo de reserva do circo foi todo gasto para manter esses empregos, porque era uma preocupação essencial para nós, colocar 23 profissionais e colaboradores na rua num momento como aquele, seria muito doloroso para nós, e a gente viu a miséria, a fome, o impacto da pandemia
o desemprego ali na nossa porta, né? Embora a Cidade Nova seja um bairro que concentre sede públicas, de órgãos públicos, Prefeitura, Tribunal de Justiça, órgãos federais, grandes players econômicos, é um território que tem uma história na cultura carioca, mas um território que sofreu vários apagamentos ao longo dos últimos 2 séculos, né? Ou seja, um território sempre de expansão e expulsão, de desenvolvimento e exclusão. Então, o circo, que já tinha um compromisso com as famílias daquele entorno, ampliou e aprofundou esse compromisso para assisti-las durante esse período da pandemia. Então, a gente não fez live. O que a gente fez foi, em outubro, na primeira flexibilização, retomar as atividades com crianças e jovens, paralisou de novo quando veio a segunda onda, e a gente retomou agora, em março desse ano, todas as ações com protocolo, começamos a fazer espetáculos, começamos a produzir novos shows, estamos vibrante e firme. E você, Moacir, você tem uma turma, né? Só o Samba do Trabalhador. O Samba do Trabalhador tem uma história engraçada, porque ele começou sem compromisso com nada. Era 2 horas da tarde, não tinha ingresso, não tinha nada. Então a gente ia lá, eu ia lá para descansar. O trabalhador era o músico que trabalha fim de semana, que quer na segunda fazer um churrasco, ali uma comida. E hoje é o dia que eu mais trabalho, né? A gente tem umas 50 pessoas trabalhando. Pois é. Começou com os músicos que trabalham fim de semana e depois foi o pessoal do comércio, né? Começou a aparecer feriado onde não tinha, entendeu? A gente começou a se ligar com feriado do comerciante, do comerciário, funcionário público. Não, por exemplo, salão de beleza, tinha gente que folgava segunda-feira também, né? Alunos que estudam de manhã. Aí depois pessoas iriam doar sangue para ter o dia de folga e o samba, né? Sangue para ganhar o dia, aí pegava no samba, né? E mentiras que as pessoas falavam para os patrões e encontravam lá no samba, né? Encontrava o patrão no samba? Já aconteceu uma vez isso. O quê? Como é que foi isso? O cara foi lá pro canto da quadra, lá no final, e disse que estava engarrafado na barra, e o patrão dele estava na quadra do samba e falou assim: hoje eu estou te vendo há um tempão aqui. Vamos ver um pouquinho do Samba do Trabalhador, que nós temos uma palhinha e um vídeo para vocês terem uma ideia de como é que é e como é que é o swing lá, no Clube Renascença, no Andaraí. Eu falei pra você que o batuquês no fundo do meu quintal. Eu falei pra você que o batuquês no fundo do meu quintal. Eu falei pra você que o batuquês no fundo do meu quintal. Eu falei pra você que o batuquês no fundo do meu quintal. Andei a pé na Bahia, marei no Maranhão, benzi filho de Maria, fiz fogueira em São João. Depois no samba de roda, alguém fez recordação. Se o batuque tá na moda, começou na minha mão. Hoje você tem toda uma estrutura que trabalha com você, né? São 50 pessoas, né? Olha isso. Então, hoje eu comecei a perceber da importância que ele falou da questão da família. Alguns ali tinham 19 anos, 17 anos, hoje são 16 anos depois, estão com filhos. E começaram a depender realmente daquela roda para pagar suas despesas, né? E o músico, ele é um sonhador. Vou guardar todo mês tanto. Não sobra, já não sobra. E quando sobra, exagera um pouquinho ali, relaxa um pouco, respira mais aliviado no dia seguinte. E quando foi tudo um pego de surpresa. Eu me lembro que foi no dia 12 de março que a gente lançou um disco no Circo Voador. E foi o último show que teve no Circo Voador, foi o nosso, dia 12 de março. Mas ninguém imaginava que ia ser isso. Não, foi um negócio tão de repente, né? Então tem uma cena engraçada, tem um momento engraçado. No dia seguinte, dia 13, o Zeca Pagodinho ia fazer show no Vivo Rio. E ele me liga de tarde: Moa, tu fez o show ontem no Circo Voador? Eu fiz. Estão querendo cortar meu show hoje. Eu falei: bicho, vai cortar o de todo mundo. É mesmo? Tal. Eu estava na praia, eu moro no Flamengo, ali no aterro do Flamengo. Eu comecei a escutar na rádio que iam fechar a praia. Eu falei: como é que vai fechar a praia? E, no entanto, nós estamos diante de uma circunstância única. Ninguém imaginava que estava por vir, né? Uma circunstância única. Eu brinco sempre com as pessoas: você fazer isolamento na Noruega, no Paquistão, no Afeganistão, agora fazer isolamento no Rio de Janeiro, botequim, sol, você trancado dentro de casa, conviver com isso, não é fácil. Pois é. E você, Perim, você já falou que no circo foi um pouco diferente, que vocês passaram do espetáculo
para o assistencialismo, né? Sim, eu trabalhei todos os dias da pandemia com cuidado, com todas as... A gente se percebeu como uma ação essencial para aqueles vizinhos, né? Mas agora a gente está vibrante E vocês conseguiram efetivamente manter todos os empregos? Mônica, todos mantidos. Durante a pandemia, a gente inclusive contratou 35 jovens do entorno imediato para desenvolver uma pesquisa socioterritorial e entender melhor os impactos da pandemia E o sobre essas que revelou famílias. essa pesquisa? Bom, assim, o território da Cidade Nova... Hoje, por exemplo, a gente tem pesquisa de dados primários de 66% da população do nosso entorno imediato, que engloba a Cidade Nova, Estácio, uma parte do centro e Catumbi. Nem o IBGE tem o nível de informação que a gente levantou. E a gente contratou 35 jovens para levantar esse tipo de informação. Agora, toda a sorte de ampliação de vulnerabilidades que já estavam presentes ali. Muitas famílias lideradas por mulheres, muitas mulheres que passaram a empreender por necessidade, ou seja, perderam um trabalho. Isso a gente já falou aqui. Então, assim, isso disparou outros programas. A gente tem desenvolvido lá um programa chamado Vozes do Território, que agora está apoiando 10 empreendimentos femininos, todos eles nas áreas de gastronomia. Tem uma coisa bem curiosa, que é uma coisa de sexy shop para mulheres evangélicas, que a gente descobriu lá. A gente mapeou, por exemplo... Como é que funciona isso, esse sexy shop para mulheres? Toda uma rede de contatos de uma Louvado seja Deus, com fiéis de igrejas e enfim. Interessante um empreendimento isso, interessante, né? Mas são 184 empreendimentos. A gente está ajudando hoje 2.968 famílias do entorno. Seguimos apoiando desde o ano passado até agora. Uma coisa que eu acho que foi legal, a gente distribuiu muito pouca cesta básica, a gente distribuiu, na verdade, cartões de crédito pré-pago e cartões alimentação para essas famílias. Tem apoiado e referenciado essas famílias para os programas sociais que foram surgindo, tanto o auxílio emergencial quanto agora os auxílios do Estado, do município, o próprio Bolsa Família. Enfim, é um trabalho que a gente está muito orgulhoso, mas também é um trabalho que custa muito esforço, muito recurso, muita campanha, muita abordagem, e as doações naturalmente estão diminuindo na medida em que o Estado começa a patrocinar ações de investimento social. Agora, a gente voltou ao circo, né? Estamos com 216 crianças fazendo atividades no programa de circo social, 60 jovens na formação artística, retomando o trabalho de criação da companhia, realizando um cabaré que apoia artistas de circo que não estão atuando ainda, porque poucos equipamentos culturais abriram na cidade. É importante dizer isso, o Circo Crescer Ver foi um dos primeiros equipamentos a abrir as suas portas quando teve a flexibilização, controle de vacina absoluto, campanha para as pessoas se vacinarem, mobilização para esse momento sanitário, que também as famílias precisam fazer o seu papel nisso. Moacir, falando em Covid, você era o melhor amigo, parceiro do Aldir Blanc, que morreu de Covid, né? Você sabe que eu morei no mesmo prédio que Aldir por 23 anos. Eu morava no primeiro andar, ele morava no quarto andar. Isso fez com que a nossa parceria se confundisse muito com amizade, muito amizade. Então a gente chegou uma hora que a gente não tem mais o que fazer de música. Né? Tem, mas vamos cuidar da nossa vida de amigos, né? Então eu ia na casa dele quase todo dia para fazer uma coisa ou outra. E ele tinha uma coisa, assim, não é contando nenhum segredo, ele evitava sair. Eu acho que o Aldir já teve dia de ficar 3 anos sem sair de casa. Que isso? 2 anos, ficava bastante tempo sem sair, lendo. E eu brinquei com ele um pouco antes do acontecido, do ocorrido. Eu falei com ele, bicho, você vai fazer uma apostila para a gente aprender como é que fica dentro de casa. Você é bom nisso, né? E aconteceu, né? Eu, por exemplo, ele era mais velho que eu, 12 anos, e eu jamais imaginei que eu fosse morrer na minha frente. Para mim, o Aldir era imortal. Ele ia morrer por ficar mais uns 100 anos vivendo. Tamanha capacidade de produção dele. Vocês mesmo longe, vocês falavam todos os dias, né? Depois eu me mudei, né? Saí da Tijuca e fui morar em outros... Moro em um bairro que não acaba mais. Hoje eu moro no Flamengo. E a gente foi se afastando um pouco, mas os e-mails sempre trocados, o Zap, esses recursos todos, né? Eu me lembro que agora recentemente saiu o disco do Aldir de Inéditas, tem 3 músicas nossas ali. E uma delas, o Palácio de Lágrima, ele mandou um e-mail de 2017, eu salvei ele, achei. Essa aqui é boa para a Bethânia, vamos fazer? Ele mandou a letra, eu fiz a música e a Bethânia acabou gravando, mas ele não está mais aí para
para ouvir, né? Sei lá se tá, não sei, mas finalmente foi gravado um desejo dele que ele tinha, né? Pois é, isso que eu ia perguntar, desse CD, né, que por enquanto é só digital, mas vai sair... Vai sair físico. Vai sair físico, de inéditas com Aldir Blanc, né? É. Eu tenho 3 músicas, eu explicar essa coisa de exagero de eu ter 3 músicas, porque eu fiz uma música com a letra do Aldir e do Luiz Carlos da Vila, que nós éramos um trio que fizemos algumas coisas bacanas, e pela primeira vez eu fiz uma música com o João Bosco. Eu e João Bosco e Aldir Blanc, uma letra chamada Acalento, que ele deixou para a gente fazer juntos. Então, no fundo, são parcerias entrelaçadas. Tem o João com o Aldir sozinho, tem o Ney Lopes com o Moisés Marques e o Aldir, né? Tem o Chico cantando uma música do Leandro Braga com o Aldir. Está muito bonito, o trabalho emocional, uma emoção muito grande, muito forte. Tem muita recordação dele, né? Porque o Aldir era um cara sisudo, assim, mas era engraçadíssimo. Gostava de imitar as pessoas, ele imitava. Você ia na casa dele, o Perim falou isso aqui assim, é o Perim. Eu tenho uma cena que eu não esqueço, que vivi com ele, quando a gente fez Coração do Agreste, que foi uma música marcante na nossa parceria. No último capítulo, eu fui para a casa dele, né? Subi as escadas lá e nós ficamos na janela assim da casa, a rua de prédios pequenos. Então, a Rua Garibaldi, né? A Rua Garibaldi, prédios pequenos. E tudo ficou azul da televisão. E parece que 100% da audiência estava ali no último capítulo, tocando a nossa música, enquanto a cidade sumia na areia, né? E a gente olhou para a cara do outro, pô, conseguimos. Foi a nossa primeira música, assim, que marcou. Então eu tenho muita lembrança dele, de coisas engraçadas. Né? Perim, e você foi secretário de Cultura, você acha que a tua experiência no setor público como gestor foi isso que te levou a tocar o circo dessa maneira, né? Que não é só um circo, é como se fosse um órgão de assistência, digamos assim, né? Não, eu acho que assim, é papel da cultura, de equipamentos culturais, na minha avaliação, contribuir para o desenvolvimento dos territórios onde eles estão presentes, né? Eu venho do circo, fui para secretário e voltei para o circo. Eu acho que a experiência no serviço público que me permitiu foi conhecer um pouco mais da realidade cultural do Rio, né? Descobrir que o Rio é isso, o Rio é rua, como o Moacir já falou. O Rio, se costuma dizer, é tambor cultural do Brasil, né? Mas o Rio é inventor daquilo que a gente pode chamar de identidade cultural brasileira. Talvez seja o inventor do tambor. É mais do que um tambor. Eu acho que nós somos uma orquestra gigantesca que dá o tom e dá a música necessária para o desenvolvimento do país. E eu vou te falar, eu acho que eu não conheço nenhum inventor na área de cultura igual o Moacir. Inventou o samba do trabalhador, inventou a barraca na feira para receber os amigos, inventou um centro cultural na Muda, só inventa. O Rio está cheio de inventores, e não Mônica. Parou, e na pandemia não parou as atividades, pelo contrário, acho que ele está trabalhando mais, não é isso? Eu fui acometido, como é que fala? Acomedido. Eu fui tomado de uma coisa chamada insônia. Eu não via sentido em acordar, não via sentido em dormir, porque eu não saí de dentro de casa mesmo. Né? Eu fui um daqueles que ficou 100 dias, de primeiros 100 dias, sem botar a cara no elevador. E eu comecei a olhar para os livros, não achava sentido nas coisas. E brinquei com a minha mulher, a Maluce. Minha amiga? Maluce Martins. Ela é fotógrafa genial. Começamos a fazer uns filmes lá dentro de casa. O segredo da música. Então eu botava... Olha isso! Eu pegava uma mesa da sala e botava uma cadeira de praia e dizia que estava na praia. E vendendo camarão no espeto, aquele camarãozinho que... Outro dia o cara passou com o camarão no espeto lá no aterro do Flamengo. Eu falei, mamãe, como é que você faz para trazer esse camarão? Ah, vem lá de São Gonçalo. Eu falei, tá bom. Camarão cozido ao vento. Né? Esse papo aqui tá muito, né? A gente não consegue parar de falar. E no próximo bloco, vamos ouvir a música que Moacir Luz compôs em homenagem aos 90 anos do Cristo Redentor. E também como funciona esse trabalho do Circo Crescer e Viver, a escola de instrutores que eles têm lá. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com Gente do Rio, hoje conversando com o cantor, compositor, produtor cultural Moacir Luz
e com o ex-secretário de Cultura, diretor do Circo Crescer e Viver e também produtor cultural, Júnior Perim. A gente estava comentando aqui antes da criatividade do Moacir, né? Não, de todos daqui. Perim. Não, mas você é imbatível. Gênio. É imbatível, né, Perim? Então, agora, até com o Cristo Redentor, ele foi chamado, não sei, fez a música então, foi uma coisa... pelos 90 anos, espera aí, dos 90 anos do Cristo Redentor. Primeiro, nós vamos ver uma palhinha da música e aí depois você explica como é que foi essa ideia, como é que surgiu essa história de compor a música tema do Cristo Redentor. 90 anos, né? Que é uma coisa muito especial. Vamos conferir. Uma cidade de beleza rara, braços abertos sobre a Guanabara, pedra, sabão, coração Carrara, que bate forte numa noite clara. Um ponto de luz, estrela de luz, iluminado segue o protetor. Da janela de uma bossa nova, a esperança é que hoje se renova. O vento passa, o tempo prova. Há quantos anos que você me olha? Não é de agora que eu vivo aos pés do Cristo Redentor. Mora ali no céu, nesse mundaréu, na constelação. Na lua de mel, um cartão postal, na imaginação. A produção é da Sony Music do Brasil e União Brasileira dos Compositores, desse clipe da música do Cristo Redentor. E agora me conta, como é que surgiu essa ideia? Foi por encomenda? Foi uma inspiração? O que foi? Foi por encomenda. Mas é uma coisa assim, o compositor é um sonhador, né? Ele acha que tudo... sonha feliz. E eu recebi um telefonema de um amigo no domingo de noite, do presidente da UBC. Vamos fazer uma música para o Cristo, está fazendo 90 anos, para botar aqui na editora, tal, para comemorar. E eu estava com uma coisa na minha cabeça de esperança, sabe? Meu Deus, como a gente está pendurado na esperança de que isso vai passar, né? Nós estamos aqui falando sobre gel, sobre máscara. Eu só conheço as pessoas hoje pela máscara. Se passar aqui o Pelé, se tiver que sem máscara, eu não vou reconhecer. Foi uma coisa até que a gente já conversou aqui com o Padre Omar, a gente fez um programa especial dos 90 anos do Cristo, e eu perguntei a ele, inclusive, quem tem fé passou melhor, de uma maneira mais leve por essa pandemia? Eu acredito que sim, né? A fé. Eu acredito em tudo. Eu sou um cara extremamente religioso, mas não aponto para direção nenhuma. Se tiver que acender velho assento, tiver que ir para o mato jogar, eu faço o que for. Mas tudo para astral, né? Mas olha só, aí eu comecei a fazer a música. E de madrugada a música ficou pronta. Aí eu falei assim, cara, essa música está melhor do que eu tinha imaginado. Aquela coisa do sonhador, né? Aí eu mandei para ele. Ele falou, pô, isso aqui está melhor do que eu tinha imaginado. Aí mandou para a Sony. A Sony, isso aqui está melhor do que a gente tinha imaginado. Aí falou com o Max Pierre e o Max, vamos fazer uma produção nisso aqui. Então era uma coisa que convidamos Zeca Pagodinho, eu vou falar nomes aqui, vou esquecer, Tony Garrido, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Sandra de Sá, Maria Rita, Paula Toller, meu amigo querido Raimundo Fagner, bastante gente. Pois é. Bastante de pilares. E, Perim, como é que foi manter? Porque o circo é uma coisa que depende muito de treino, né? Sim. Vamos ver um trechinho do circo também, um pouco da apresentação, e aí depois eu termino esse raciocínio aqui com o Perim. Então, como é que foi manter todos treinados no pique para a hora que voltasse, né?
Não deu para manter. A gente teve que, na retomada, a gente retomou os treinos. Né? O circo é uma atividade de repetição, de treino, de disciplina, de horas de dedicação diária, que era impossível fazer no contexto da pandemia. Agora, com a flexibilização, a gente conseguiu É igual criar uma jogador de agenda. futebol, né? É igual jogador de futebol. Parou de treinar. O corpo relaxa e aí você tem que depois dar uma engrenada no corpo. Primeiro foi a retomada corporal, agora a retomada criativa, né? Como é que foram esses treinos? Quais foram os cuidados que vocês tomaram? Não, hoje o circo está atuando sob a chancela e a condição imposta pelos decretos de segurança sanitária. Todos os nossos alunos, profissionais ou beneficiários de alguma ação já cumpriram sua fase de vacina. Todo mundo usa máscara no circo. Em atividades de difusão, ou seja, espetáculos, a gente está limitando de acordo com o decreto. Trabalhar e fazer aquelas acrobacias, não sei o que, de máscara também não deve ser fácil, não. Mas hein? tiveram que se adaptar, uma máscara mais levinha. A gente teve pouquíssimos casos de Covid, o que a gente teve de casos de Covid no time, na equipe. Foram pessoas que trabalham no administrativo, possivelmente adquiriram fora. O circo faz sanitização, faz 4 sanitizações diárias com componente de sanitização hospitalar todos os dias em todas as dependências. Então o cuidado é redobrado. Fizemos testagem regular todo mês, teste rápido para acompanhar se alguém estava tendo ou não. Fizemos acompanhamento epidemiológico do nosso público. A gente tem um sistema de avaliação e monitoramento que a gente incluiu lá um indicador de contaminação, de transmissão, de quem teve os sintomas. Então está tudo registrado para quem tem atividade regular no circo, para quem é artista, para quem é instrutor, para quem é aluno e para quem é profissional. Moacir, o governo fez a lei Aldir Blanc para auxiliar o pessoal de cultura que ficou sem poder trabalhar, ficou sem conseguir acessar a renda. Você avalia que esse dinheiro realmente chegou a quem precisava? Olha, eu vivi várias situações de trabalho interno, gravações de vídeos, de clipes, que foi pago pela Lei Aldir Blanc. Eu acredito que a quem precisava, e aqui todo mundo precisa, até o artista em si ele precisa de apoio, né? Inclusive essa pandemia, quando era epidemia, no início do novo governo federal, já estava todo mundo muito doente mesmo, porque eram verbas cortadas de cima a baixo, de todos os órgãos, de todas uma empresa grande que tinha como liberar verba para projetos culturais, ser cortado a troco de nada, não tem justificativa. E essa guerra de cultura, ciência, contra poder público, contra o poder, isso atrapalhou demais a engrenagem toda, né? Então todo mundo precisa de apoio. A cultura é um negócio tão óbvio, que salva o mundo, né? Realmente a cultura, como eu falei no início, ela se revelou um item essencial, como a gente já sabia que era, mas eu acho que não era tão flagrante assim. A pandemia revelou muito isso. E nós temos uma política cultural decente, uma política que suporte isso? A gente tem um desenho institucional decente construído, especialmente naquela fase do Gil, que transbordou para estados e municípios ao longo de 10 anos. O problema é que só o desenho institucional é insuficiente. Se não houver compromisso ou compreensão dos agentes públicos, prefeitos, governadores, presidente da República, de que, de fato, o gênio criativo brasileiro é um ativo do desenvolvimento, não só da sociedade, mas também do desenvolvimento econômico, a gente não vai conseguir afirmar a identidade como centro de uma agenda garantidora de direitos, de possibilidades de mobilidade social, de inclusão produtiva das pessoas. O Samba do Moacir emprega 50 pessoas. A gente, diretos. Então, a gente emprega diretamente 23. O que a gente viu, mais de 700 mil, segundo dados de uma pesquisa do Itaú Cultural, mais de 700 mil empregos se descontinuaram. E não é para falar só do emprego na cultura, sabe, Mônica? Tem toda uma economia tangencial ao encontro.
né? Então, assim, o cara que sai para ir no museu, que vai assistir um espetáculo, que vai visitar uma exposição... Ele vai para o bar depois. Ele vai para o bar depois, ele vai a um consumir, restaurante, ele vai consumir. Ou seja, é um ativo fundamental com possibilidade da gente agora alavancar e enfrentar um problema que é sério na sociedade brasileira, que é o desemprego, que é a informalidade do trabalho, e a cultura tem um potencial para isso. Eu estou muito confiante de que essa pandemia mostrou que mesmo na impossibilidade da gente produzir um encontro, a gente produziu a experiência do ficar em casa, podendo consumir algum tipo de conteúdo criativo, algum tipo de conteúdo artístico, algum tipo de conteúdo cultural. Todo mundo se salvou de alguma maneira dessa impossibilidade de ir à rua, com um conteúdo on demand, com um livro, com a observação de uma live, ou seja, com conteúdo que estava ali. Se a sociedade brasileira não acordou nesse momento agora para o valor que tem a cultura para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade em diferentes dimensões, econômica, social, humana, civilizatória, eu acho que a gente não vai sair dessa. Eu queria falar de um equipamento cultural da prefeitura que foi invenção sua também. Não, mais ou menos. Foi. Havia um casarão ali na rua, em frente ao bar da Dona Maria, onde era o nosso quartel-general na Rua Garibaldi. Aquele casarão, eu invadi aquele casarão várias vezes para fazer ensaio de escola do nosso bloco, nem muda nem sai de cima. Mandava capinar aquilo tudo, ajeitar. Naquela época, o presidente da Portela hoje era o Luiz Carlos Magalhães, ele era da Lotege. O doutor. Ajudava a gente a arrumar aquele negócio todo. E o dono mesmo, que ficava escondido lá, o neto, queria vender para uma imobiliária. E a gente começou, eu fui no Conde, no Marcelo Alencar, pedi que tombasse aquelas árvores que não pudesse... Conseguimos, né? Depois queriam fazer um centro de plantio para terceira idade, cultivo. Não. A Zona Sul não tem esse negócio, a Zona Sul não tem negócio de abraçar, vamos abraçar esse negócio aqui. E conseguimos fazer o centro de referência da música carioca, né? E foi muito bacana você ver essa integração, né? Do João Donato aparecer por lá e vir o cara daquela tijucano sedentário ali, se dispor a atravessar a rua para assistir o show. E isso vai abrindo outras portas, né? Na cabeça da gente. Tá lá a casa, devagarzinho, às vezes cresce, às vezes baixa. É um equipamento que poderia ser, né? Tem um teatro maravilhoso. Ter uma pujança maior, ter mais atividades. É um equipamento, até onde eu lembro, então, não tem grandes programações. A Tijuca ela tem um passado musical. Ali teve na Rua do Matoso, o pessoal do Roberto Carlos. Roberto Carlos, Tim Maia, Erasmo. E mais para cá o Maldo, de Universitário, João Bosco, Aldir Blanc, César Costa Filho, Ivan Lins. O Johnny Alves morou na Rua Garibaldi. Então é um bairro propício para a música. E às vezes, houve uma época lá na Tijuca que o fim de semana de carnaval parecia que você estava entrando num deserto do Saara, não tinha ninguém na rua. Todo mundo na região dos lagos, né? Agora a cidade está diferente. Pois é. Então, o que você acha desse equipamento, Peninho? O que poderia ser feito lá? Você acha que o prefeito vai retomar? Cultura é uma invenção social. Eu acho que se apresentar isso para a prefeitura como uma invenção a ser consolidada, eu não tenho dúvida alguma de que... Porque o que me parece é que não tem muitos olhos para lá, né? Não sei se é porque é na Zona Norte. O problema, Mônica, é que a gente tem tendência a depositar no poder público toda a responsabilidade pela manutenção dos espaços de cultura. Eu acho que o Estado brasileiro tem que ser um fomentador disso. Está faltando também um compromisso dos grandes players econômicos que ainda subsistem na cidade do Rio de Janeiro com esse tipo de coisa. Tijuca, por exemplo, é um bairro rico, né, frente aos bairros da Zona Norte. A Grande Tijuca tem uma condição melhor, tem grandes empresas, uma rede de comércio. Quer dizer, eu acho que cabe à prefeitura, num caso desse, na minha avaliação agora de fora do governo, é juntar esses players, levar lá, apresentar esse espaço, colocar o Moacir para falar e botar esse negócio para o alto. Eu estou com 63 anos. Uma espécie de parceria público-privada, né? Sim, uma aliança, um consórcio de amigos e parceiros para a sustentabilidade. Eu acho que não é só para esse equipamento, não.
por um conjunto de outros equipamentos que são importantes para a cidade, as lonas, as arenas. O Rio ainda tem uma cartografia de infraestrutura cultural muito centrada na zona sul e no centro da cidade. Exatamente. Mas assim, o Rio tem experiências maravilhosas de ocupação de espaço público em diferentes partes da cidade. A batata de Marechal, por exemplo, foi combatida pelo governo passado, o conjunto de praças e espaços públicos que a gente tem em diferentes lugares, com agentes de cultura tentando inventar algo ali, tentando ativar aquele espaço. As feiras de rua mesmo estão ganhando contorno de restaurante, roda de samba. samba. Tem um monte de roda de samba surgindo em feira isso, comum. Mas isso é na Glória, na Feira da Glória. Tem mais alguma, moça? Andaraí também tem, aos domingos tem. Ainda tem o lado gourmet da feira, que são os peixes crus. Sushi. Chorinho em Pedra de Guaratiba. Eu acho que uma outra coisa que tem que se falar do Rio, que a gente não podia falar no governo passado, né? Eu, quando falava, incomodava. Os terreiros de candomblé, os centros de umbanda, são experiências maravilhosas de você conhecer, de ver. Desculpe, você vai a Portugal, aí os caras te põem na programação visitar um museu de charrete. Eu digo, pô, museu de charrete, pô, no Rio de Janeiro tem um museu, pode fazer museu de qualquer coisa, a gente podia prestigiar mais também, né? Sim, mas cresceu muito, né? Depois da inauguração do Museu do Amanhã, um dos impactos do Museu do Amanhã para a cidade do Rio de Janeiro foi que ele mostrou para a população do Rio que ir a museu é uma coisa legal. Pois é. Isso ampliou muito a frequência em centros culturais e museus da cidade inteira. Assim. Isso foi um dos impactos que eu estudei quando eu fui secretário. Eu acho que isso permanece de certa maneira. Então, o Rio tem talvez a maior quantidade de museus da cidade. Agora, naquela área, né? Moacir, você falou em feira. Né? Você chegou a alugar ou ter uma concessão, não sei, de uma barraca na feira. Eu morei 23 anos na Rua para Garibaldi. receber os amigos, não foi? Então eu chegava na feira. Peraí, antes de contar, vamos assistir um pouquinho do documentário sobre a barraca da feira. Hugo Moss, o diretor. do Moacir Luz. Vamos acompanhar. Tem feira, vamos comer peixe de qualquer maneira. É frito, ensopado ou assado na folha de bananeira. Ainda mais acompanhado daquela pimenta e uma boa brideira. Da cabeça do dourado, um pirão caprichado, é pedida certeira. Eu falei, quando na rua tem feira, vamos comer peixe de qualquer maneira. É frito, ensopado ou assado na folha de bananeira. Ainda mais acompanhado daquela pimenta e uma boa brideira. Então agora conta pra gente como foi essa ideia. Eu morei 23 anos na Rua Garibaldi e ali eu chegava às vezes um pouco acima da média, né? De manhã cedinho, queria entrar com o carro, aí já era uma confusão. Aí eu vi que eu tinha feito besteira para fazer um café, levava para os caras, uma amizade. E um dia o Naldo me deu o cara que vendia ostras e camarões, me deu uma dúzia de ostras. Eu falei, bicho, não adianta me dar, porque eu não vou abrir isso aqui, vai acabar com a minha mão. Não, abre para você. Aí nesse que ele foi abrir, eu fui em casa, peguei uma cerveja, sentei já num banco que eu comprei na hora, na feira, que estava passando, um pano de prato. E assim durou um mês comendo ostra lá na feira. Até que um dia passou um inspetor lá, falou assim, por que é uma barraca de feira, bicho? Eu te arrumo aqui no canto, aqui direitinho, fica sendo seu ponto aqui. Eu digo, quero. Aí eu aluguei uma barraca de feira, onde recebi amigos, né? Eu tenho E aí, como é que era aí? Olha essa. As cadeirinhas em volta. Aí, por exemplo, chegava o Perina, como chegou o Paulinho da Viola. Uma vez eu li o Paulinho da Viola, caramba, não acredito. Paulinho, onde é que é a tua barraca? Eu digo, é aqui, senta aí. Você quer comer o quê? Mas como assim? O que você quiser comer tem, pô. Quero comer sardinha. Aí eu tinha lá uns ajudantes lá, Jonathan, vai lá, pega sardinha, 2 dúzias de sardinha, cachaça, pega o limão aqui. Genial. E assim ia, bicho. Antônio Pedro, o ator, ele ia para cozinhar, vamos pegar uma galinha aqui, fazer uma cortada aqui, pegava a galinha inteira, cortava. Perim, você falou da cultura como atividade econômica importante que é, principalmente para o Rio de Janeiro, né? Que é o tambor cultural dos lançamentos e tal do país. Nessa retomada, como que a cultura vai voltar a exercer esse papel? Olha só, a cultura vai ser forçada a exercer esse papel. O Rio é uma cidade vocacionada para o encontro. A festa é uma coisa que marca a identidade do carioca. Quem falava isso era o Carlos Lessa, então, né? Sim, exato. Ele dizia, o Rio de Janeiro
Tem. Tem a vocação de ter uma roda de samba em cada esquina. Os incomodados é que se mudem. É verdade. Aliás, o Carlos Lessa fez uma grande pesquisa e disse que o Rio, que afirma que o Rio, e mostra que o Rio é uma cidade de fato muito musical, né? Toda a cidade. Mas é isso. Os principais formatos da produção cultural popular moderno foram inventados nessa cidade nos últimos 2 séculos. Né? Tem um livro interessante que eu até recomendo para as pessoas lerem, chama Cidade Porosa, do Bruno Carvalho, que mostra o quão essa cidade ofereceu a identidade cultural brasileira e o quão essa cidade é marcada pelo encontro. Não há encontro sem festa, não há encontro sem produção criativa, não há encontro sem expressão de cultura popular, que é o futebol, sem a roda de samba, sem o circo, sem o teatro, sem o músico no boteco tocando violão, sem aquele cara do tecladinho que toca 50 mil instrumentos juntos. Às vezes até o cara nem toca muito teclado, já está com toda a gravação. Então, assim, é uma cidade de boteco. A então, essa coisa do boteco, o turista, eu sou amigo de vários turistas, né? Então o cara vem pro Rio, na primeira vez que ele vem, ele quer conhecer os negócios básicos. Depois ele só quer saber do botequim. Sim, mas então, e as pessoas estão ávidas, Moacir, as pessoas querem sair de casa, as pessoas não aguentam mais sair de casa. Essa cultura do botequim é uma coisa muito carioca, né? O botequim, o cara chega sozinho, aqui no Rio, né? E faz amigo rápido. Faz amigo, já sai padrinho de casamento de um cara lá. Verdade, verdade. E os grandes botecos dessa cidade, né? Se a gente for olhar agora, Casa Porto, Bafo da Prainha, Velho Adonis... É o amigo eu nunca fiz bebendo leite, né? Então, são botecos extremamente culturais, são experiências culturais, não são só experiências gastronômicas e etílicas, embora a gastronomia está categorizada como cultura. São experiências para isso. E no próximo bloco, vamos conhecer o samba enredo da Mangueira, uma palhinha que o Moacir Luz vai dar pra gente, e da Tuiuti. Ele foi campeão em 2 escolas, e nada menos do que a Mangueira, hein? E vamos saber também o que os nossos entrevistados gostam de fazer para se divertir, quais são os gostos dele em relação ao Rio de Janeiro. E eles são especialistas no assunto, hein? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o cantor, compositor e produtor cultural Moacir Luz e também com o produtor cultural, diretor do Circo Crescer e Viver e ex-secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, Júnior Perim. Moacir, a gente estava falando no outro bloco, você contou que concorreu em 3 escolas no samba enredo e ganhou em 2, Mangueira e Tuiuti. Não é isso? Eu preciso justificar para as pessoas, né? Eu sou apaixonado por compor. E quando vi que o samba falava de Cartola, de Jamelão, falei, eu tenho que fazer esse samba, porque eu sou louco pelo Cartola, né? Eu já dei entrevista dizendo que para mim Cartola e Tom Jobim estão ali, pau a pau, né? E o outro foi um pedido do próprio Martim da Vila, que é meu parceiro, o enredo era o Martim. Falei, não posso deixar de fazer um samba para a Vila. E que Martim, enredo, né? Pô, maravilhoso. Martim é... Eu já fui dar aula dos compositores da Vila Isabel, sabia? Ah, que legal. Então... E agora Tuiuti, que é meu xodó, né? E a Mangueira, minha escola de sempre, de coração. Então dá uma palhinha pra gente aí do samba da Mangueira primeiro. Vou cantar mais tranquilinho aqui. Tá bom. A memória não vai falhar. Mangueira, teu cenário é poesia, liberdade e autonomia, que o negro conquistou. Mangueira, alvorada anuncia o pecado, a dinastia, a sabedoria se chama Genô. Nesse palco sagrado o samba ecoou. Tem cantor, mestre sala e compositor, brilhando sapato, vendendo jornal, chapéu de pedreiro no mesmo quintal, 3 iluminados, reis do carnaval. As rosas não falam, mas são de Mangueira. Eu vi seu Laurindo beijando a bandeira. Vai por aí. Ai, muito lindo, colorido, né? Eu estou escorregando o violão aqui. Muito lindo, muito lindo. E a do Tuiuti? O do Tuiuti, aliás. Você me pediu para cantar de 18, não foi?
Não, como assim? Vou cantar um pedacinho do samba de 18. Ah, tá. O samba de 18, que foi aquele samba antológico da Tuiuti, Você imagina uma que escola... levou ela ao 2º lugar. Imagina uma escola pequena, você entrar na avenida e ver todo mundo cantando, foi... Meu Deus, se eu chorar não leve a mão, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Meu Deus, mineiro, se eu chorar não leve a mão, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Irmã de olho claro da Guiné, qual será o seu valor, pobre artigo de mercado? Lindo, muito lindo. Não foi à toa, né? Poxa, Que foi um desfile tão bacana, eu tão saí legal. de lá, uma cena que eu guardei foi quando acaba o desfile, a maioria dos componentes vão jogando fora as fantasias no verdade. lixeiro que tem Da dispersão. na dispersão, né? E eu vi o presidente Thor pegando as fantasias que ele acreditava que a gente ia voltar. Isso acontece muito, aqueles esplendores, aquelas coisas Ele grandes, tava né? Não certo. querem levar para Ele cá. estava certo que ia voltar. E voltou bonito, né? Agora, vocês também aprontaram na literatura, né? Perim escreveu um livro, panfleto. Escrevi a convite da Heloísa Buarque de Holanda. Ela me disse, pô, Perim, você tem que contar a tua história. Eu falei, mas pô, eu não Ela vou foi me minha autobiografar. Ela foi minha professora na Faculdade de Comunicação da Incrível. UFRJ. Quem sou eu na fila do pão? Aí ela pediu para eu contar. Eu nasci em São Gonçalo, nos fundos da Baía de Guanabara, fui catador de caranguejo, trabalhei com de lá que magaré vem aquele rebatedora. camarão. É de lá que vem o camarão. Ah, Eu nunca vi camarão ali, mas tudo bem. Enfim, tive uma trajetória veio de uma família muito pobre, uma trajetória muito difícil, e aí ela pediu para eu contar como é que você chega no circo, né? Como é que você passa pelos movimentos sociais. Eu militei em movimento comunitário, depois militei em movimento estudantil, militei um pouco na política, e fui me encontrando. Meu primeiro espaço de cultura, de contato com a literatura, foi a literatura, e foi num bar chamado Totonto, que era uma garagem onde se encontravam poetas de São Gonçalo. Lá tinha o articulador, que era o João Luiz, professor João Luiz, que faz o Corujão da Poesia. João do Corujão. Exatamente. Eu amo o João do Corujão. E o João me deu o primeiro romance para ler, né? E ele pegou pesado, porque ele me deu Thomas Mann para ler. Eu era um cara, porra, assim, com pouquíssimo acesso ao livro. E o João faz um negócio muito bacana, que é a libertação de livros. Libertação de livros, né? exato. Então você doa os livros e ele distribui. Ele sai distribuindo assim para porteiro, para quem não tem realmente acesso, né? Quem geralmente... É isso. Eu frequentei Ele muitos fez anos isso o Corujão comigo. Ele da libertou, Poesia. acho que muitos livros da estante dele para me dar. Exatamente. Eu consumi os livros. Eu costumo dizer que fui salvo pela literatura, embora não seja um ativista desse campo, não seja um realizador desse campo, um autor. Eu contei a minha história e como o livro influenciou a minha vida, como a literatura influenciou a minha vida. Então, acho que foi isso que fez a Heloísa me chamar para escrever. É um livro que já saiu a primeira edição, me convidaram até para fazer uma segunda, mas eu queria atualizar, e eu chamei de panfleto por uma razão. É porque o que me levou, assim, eu sou um amante, um apaixonado por Leonel Brizola. E Brizola fez um primeiro jornal, quando era da Juventude PTBista, lá em Porto Alegre ainda, chamado Panfleto. E eu quis chamar esse livro de panfleto em homenagem a Leonel Brizola, que para mim foi também um mestre impulsionador da cultura com Darcy Ribeiro no Estado. Eu estudei CIEP, né? Foi ali que eu aprendi o que Darcy dizia: o povo brasileiro tem vontade de beleza. E você também fez o Guia de Sobrevivência dos Botequins minha Mais Vagabundos, minha né? literatura eu fiz o livro Manual de Sobrevivência dos Botequins Mais Vagabundos. Foi um livro lançado pelo Senac. E o diretor falou assim: como é que eu posso liberar um livro falando de botequim ainda com U da possível? Mas deu pé, tinha entrevistas, tinha assuntos de cotidiano. Depois eu fiz o Botequim de Bêbado Tem Dono, que contando a história dos bares, dando nome, né? Porque o outro era só comportamento. Depois eu fiz um livro pela Rocco. Estou falando que ele não para? Fez um monte de livro. Camisa, chuteira e meu filho, livro infantil, juvenil. Fiz com uma coleção com o Molica. O Veríssimo também fez, bacana pra caramba. Fiz um livro para o Pirajá com o Rui Castro.
Teve um que foi os artigos que você O publicava. programa né? Dia, o Rio do Moa. Então agora vamos para o nosso ping-pong, que é a parte mais esperada do programa, né? Vamos ver. Time de futebol. Fluminense. Flamengo. E Fla-Flu. Escola de samba. Mangueira, mas com carinho especial pela Porta da Pedra de São Gonçalo. É a mesma coisa comigo, Mangueira com um xodó enorme pela Tuiuti. Desfile inesquecível. Ah, o desfile da loucura da Porta da Pedra, que homenageou todos os loucos. Raul Maluco, beleza, há 10 mil anos atrás já dava adeus à tristeza. E o amor e o a funk, paz. né? Batida funk do mestre Jorjão também foi, né? Sim. O meu desfile inesquecível, Tuiuti 2018. Segundo lugar, com Meu seu Deus, meu samba Deus, maravilhoso. Está livre a escravidão. E com um samba belíssimo. Melhor samba enredo de todos os tempos. O melhor samba enredo, pra mim, é o da Porta da Pedra, esse samba da loucura. Embora eu seja mangueirense. O meu samba enredo continua sendo o ícone, a aquarela brasileira. Muito bom. Música preferida? Eita, Pô, tem tanta tem música. muita coisa. Mas é difícil até o nome, é uma música do João, que homenageia o João do Pulo. João, como um João qualquer, João, de sangue afro-tupi, de príncipe... É com Aldir, né? É com Aldir. É. Eu vou escolher essa música nova que a Bethânia gravou, nesse disco de inéditas, Palácio de Lágrimas. Uma música minha com Aldir, que uma pena não poder ter ouvido com a Bethânia, que ficou uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Um cantor. Bom, Não pode puxar saco. Me dá licença, Moacir João Bosco. Eu vou fazer uma homenagem ao meu pai, grande cantor Miltinho. Melhor botequim da cidade? Pô, isso é difícil de falar, né? Não, é. Não, eu Pra vou, mim? eu vou ficar com o Bafo da Prainha, porque é uma revelação Eu incrível acho que ele da está cidade. virando sócio do Rafael. Não, alguma não, coisa. não, é o Bafo da Prainha virou um... Agora, eu amo o Adonis, o velho Adonis. Por exemplo, no meu caso é o seguinte, eu respeito a lei do Rui Castro. O melhor bar que existe é o mais perto da sua casa. E é quando você consegue ir a tempo de não fazer besteira. Voltar para casa. E eu me sinto muito bem lá no Belmonte Flamengo. É um lugar que eu vou todo dia, nem que seja para tomar uma água, eu vou lá. E o Adonis, pela excelência do João, Príncipe. o príncipe, ele trata a gente como se a gente fosse reis. Maravilhoso. Melhor petisco, Perim? Aquela Lula do Adonis. Sabia, ele me roubou. A Lula é muito boa. Me roubou a minha resposta. É muito boa. É a Lula? A Lula é muito Então boa. vou dar uma dica para um outro bar que pouca gente conhece, chama Farrapos, na Anitta Garibaldi, de 98. É um português que está ali há 8 anos, chamado Pedro. Ele faz uma lula com batata que tira gosto, maravilhoso, maravilhoso. Melhor lugar para beber? Hoje eu tenho frequentado, volto a dizer, está me chamando de sócio, né? Mas eu tenho frequentado cada vez mais o Largo São Francisco da Prainha. Porque ali quando está cheio, às vezes, você sobe, vai para Casa Porto. Não, mas lá é muito legal mesmo. Eu vou dar uma dica de um lugar que eu adoro beber vinho, que é na Cândido, chama hoje a Mercearia Dom Luiz, na Cobol do Maitá. Uma figuraça carioca. Não pode falar Rafael Vidal, pelo amor de Deus. Não. Olha, tem uma figura que eu acho que sintetiza muito o Rio de Janeiro, e não é também uma coisa de proselitismo político, mas eu acho que o Eduardo Paes é uma figura simbólica para esse momento da cidade, e o prefeito da cidade é um cara que merece o nosso apreço hoje. Eu tenho o maior carinho pelo Eduardo, uma admiração muito grande, ele sabe disso, a gente troca muita ideia. Mas eu vou escolher um anônimo que, para quem é da área, sabe de que se trata. Uma grande figura da cidade para mim é um cara chamado Baiano. De onde? Atualmente mora em Copacabana. Santo de devoção. São Jorge. São Jorge Guerreiro. Paisagem mais bonita do Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma, o Cristo. Seus 90 anos, né? Eu ia falar o Cristo também, mas ele me roubou de novo a resposta. Tem que fazer pergunta para mim primeiro. Então tá bom, agora ó, já sabe. Vou botar o teu do Perdeu. Flamengo. Aquilo ali é um paraíso para a família levar as crianças num piquenique. É verdade. Alguma superstição? Já tive muitas, graças a Deus tratei-as. E você, Perim? Nenhuma, fé é forte. Uma lembrança da infância. Lembrança de infância foi meu tio. Eu era um garoto, meu tio me levava na Gávea para ver o Zico jogar com 14 anos de idade. Era um jogo do Flamengo e Botafogo, no meu lado tinha o Zico, no Botafogo tinha um garoto chamado Tiquinho. Meu tio ele me levou, meu tio Vidal. E a padaria, com o ticket do Leite B, pegar 2 litros de Leite B todo dia, que eu recebia na escola,
que era o primeiro programa social que eu tive acesso do governo do estado do Leonel Brizola. Um sonho. Muita paz, sabe? Que eu pudesse andar na rua, qualquer um, a qualquer hora, sem andar assustado, sem ver gente na rua mendigando. Tá parecendo uma população paralela. E eu andar na rua, andar no aterro de noite, ninguém pode andar no aterro de noite. Andar, dar uma volta na Vista Chinesa, subir o Grajaú Jacarepaguá, tá tudo marcado, tudo sinalizado. Então isso, para mim, é um sonho viver como se eu estivesse vivendo na Europa, mas vivendo no meu país. Acho que eu vou roubar um pouco do Moacir. Aí não dá. Aí um quer roubar do outro. Não, mas é ver o Rio liberto, ver o Rio, a alegria, a paz, retomar o controle dos territórios da cidade. É muito difícil uma cidade evoluir tendo perdido o controle urbano de comunidades e de territórios. E na pandemia isso... Eu acho que se aprofundou. Então, assim, acho que meu sonho é que o muito. Rio retome o controle dos territórios, ou seja, porque não há inventividade sem liberdade. E isso cerceia a liberdade de diferentes formas. O papo foi muito bom, muito legal, muito divertido. O Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo, até lá!